cripta ela foi fundada em 1923 por Dom Barreto, o segundo bispo de Campinas. Quando a catedral fica pronta, melhor, a paróquia Nossa Senhora da Conceição, ela vai ser inaugurada em 1883. Levou 80 anos para ficar pronta. Quando ela fica pronta, não tem cripta, não tem imagens dos santos lá fora, não tem vitrais e muito menos cúpula. Nada disso tem. Ela é uma igreja simples. Em 1904, o Papa Pio X torna Campinas diocese, nomeando o primeiro bispo, Dom João Neri. Dom João Neri falece, depois vem Dom Barreto, que vai fazer aquilo que nós chamamos de a Grande Reforma. Nessa Grande Reforma, ele vai construir, então, a cripta, vai construir o domo, vai pôr as imagens lá fora, que tem 4 metros de altura cada uma, e vai pôr os vitrais, para tornar a igreja digna de ser uma catedral. Então essa cripta tem mais de 100 anos, ela é toda feita de mármore Carrara, esse mármore veio da Itália, e nós estamos exatamente a 3 metros abaixo do nível da rua. Porque para a igreja ficar de pé, ela é considerada hoje a maior construção do mundo na taipa de pilão. O que é a taipa de pilão? Era uma técnica usada pelos escravizados, aonde colocava 2 metros por 2 metros de um caixote de madeira, colocava barro, trançava bambu, cascalho, gordura de baleia, barro e piloava. Você piloa, socando. E aquilo ficava no solto e formava um grande bloco. Depois que trançavam a madeira em cima e fazia outro bloco. Então, para fazer isso, levou 80 anos para essa igreja ficar pronta. E esse terreno onde vocês estão, na época da construção dessa igreja, era chamado de terreno ruim, ou o pior terreno que existia. Porque nós sabemos que o centro de Campinas é onde está a Igreja do Carmo, lá que nasceu Campinas. Aí os barões do café resolveram mostrar o seu poder financeiro, transferiram a igreja para cá. Mas aqui era um rio. A igreja está literalmente em cima de um rio. Está em cima de um rio. Que vai desembocar na Barão de Jaguara. Por isso que inunda quando chove ali, inunda tudo, que aqui é um rio. Viu a obra que deu agora? Então o que eles fizeram? Eles não soterraram o rio. O rio está lá embaixo até hoje. Mas o rio está... o rio da Barão de Jaguara. Está lá embaixo até hoje o rio. O rio nunca foi soterrado. O rio está exatamente a 9 metros debaixo da igreja. Então o alicerce de cada coluna é 9 metros abaixo. Então, por isso que ela é a maior igreja, porque ainda tem lá embaixo a construção. Então ela sobe, anivela a rua e começa a construir o prédio. Aqueles ventiladores que tem ali é para ventilar o ar daqui de dentro com o ar lá de fora. Então conforme o tempo muda lá, aqui fica úmido, sente o cheiro da água. E por motivo do processo de restauração da igreja, precisou fazer aquilo que chamamos de estudo de solo. Então veio uma sonda, eles perfuraram e desceu a sonda lá embaixo. Porque a gente sabia que tinha um rio, sabia nos escritos do arquivo, mas ninguém tinha provas que tinha um rio. E a sonda mostrou realmente que existe o rio lá embaixo até hoje. Foi o ano passado no estudo de solo da igreja para poder fazer o restauro. Então realmente o rio está lá embaixo ainda. Existe um rio realmente lá embaixo. E nós descobrimos uma coisa, o rio não foi soterrado, ele ainda caminha. Ele foi colocado rochas, ele passa por entre as rochas, tem um madeiramento, em cima dessa madeira começa a construção. Conhecida como madeira de navio. Né? E essa madeira é toda do estado de São Paulo. Não veio nenhuma madeira de fora, é todo o estado de São Paulo. Eu sempre brinco com as pessoas, para vocês terem noção da quantidade de árvores que foram derrubadas para construir essa igreja, só o assoalho foi 28 árvores. Só para fazer o assoalho dela. E por motivo dela ser de madeira, ela tem aquilo que chamamos de temperatura térmica de tempo. Então se lá fora está calor, aqui está frio. Se lá tiver frio, aqui está calor. A madeira ela faz essa coisa. Aí foi feita então a cripta, Dom Barreto, toda de mármore Carrara. Então tudo que está aqui é original, nunca foi mudado, porque a igreja nunca foi restaurada, né? Só foi feita aquilo que chamamos a Grande Reforma em 1923. Então foi feita a cripta para guardar os restos mortais dos bispos da Diocese de Campinas, depois a Arquidiocese de Campinas, sendo o primeiro bispo o João Batista Neri. E uma curiosidade, o João Batista Neri, o Francisco Campos Barreto, o Joaquim Mamed, o Joaquim Vieira e o Dom Paulo, todos eles foram padres da Igreja do Carmo. Ah, que bacana. Antes de serem bispos, eram padres da Igreja do Carmo. Então a Igreja do Carmo em Campinas é considerada até hoje a igreja que mais deu bispos para a Igreja do Brasil. Sendo o último o Dom Pedro Sepolini, que é bispo de Santo André. De Santo André.
O João Batista, quando padre da Igreja do Carmo, ele enfrentou a grande epidemia de febre amarela em Campinas. Foi na época dele. Como padre, ele enfrentou toda essa epidemia e ele construiu em Campinas um colégio pensando nas crianças órfãs. E esse colégio existe até hoje, essa construção que ele fez. Que vocês conhecem com o nome de Liceu Nossa Senhora Auxiliadora. Ele fez creches, ele fez asilos, ele fez muita coisa à frente dele, no tempo dele. E ele é o primeiro bispo de Campinas, cuja estátua está lá fora sendo homenageada. Ele morre e é sepultado no chão da igreja. Aí o Dom Barreto vem e vai construir a cripta. O Dom Barreto ele é conhecido porque primeiramente morreu em fama de santidade e ele é o bispo das aparições de Nossa Senhora. O que reconheceu e, Foi o primeiro a e reconhecer. autorizou a fundação da ordem. Não, ele fundou. Fundou Ele fundou a ordem. das- Ele é o fundador das missionárias. É. Ele fundou o Instituto das Missionárias junto com a Madre Maria Vilac. É. Né? Ele é o fundador. E é interessante a história que a primeira aparição não acontece no convento. A primeira aparição acontece aqui. Eu pensei que fosse ali no Não, convento. a primeira aparição que Jesus tem para com Amália, ela não era nem freira. Ela era jovem. Ela vem aqui nessa igreja, na Capela do Santíssimo, que não é aqui, era em outro lugar. Ela vem fazer uma oração porque ela tinha sido expulsa de 2 conventos. Ela tem uma saúde muito frágil. Ela foi expulsa de 2 conventos. Então ela vem aqui e vai rezar, vai adorar Jesus, e ela vai falar para o Senhor o seguinte: Senhor, aonde o Senhor quer que eu te sirva? Nesse exato momento, Jesus aparece para ela e fala para ela uma frase profética: você entrará num instituto que virá a ser fundado pelo meu servo. E desaparece. E naquele dia ela vê Dom Barreto entrando. Dom Barreto entrando e ela vê naquele homem o seu fundador. O ano seguinte, Dom Barreto e Amália de Vilac fundam então o Instituto das Missionárias de Jesus Crucificado, e a Amália é uma das 7 primeiras. Inclusive nós temos na sacristia a foto da missa perpétua dela aqui, da profissão perpétua feita por Dom Barreto neste altar. Entendi. Nesse altar. E ele foi então que ele foi o diretor espiritual dela, todas as aparições passam por ele aprova as aparições, inclusive tem um livro dele de Dom Barreto, que é profundo as coisas que esse homem pensava e fazia, e ele morreu em odor de santidade. Mas só que o resto dos mortais dele não está mais aqui. Foi trasladado para casa Nossa Senhora, porque ele deixou em testamento. Em testamento ele deixou que, depois que cumprisse os termos canônicos do sepultamento na catedral, seus restos mortais fossem levados para a casa das irmãs, a casa Nossa Senhora, que é ao lado da Sanasa, para ser sepultado junto à Madre Maria Vilac, porque ele ia ficar perto das suas filhas. Né? Perto das suas filhas. E lá está sepultada a Madre e ele, um ao lado do outro, na Capela das Missionárias. E o homenageado, né? O Joaquim José Vieira, o padre Vieira, ou padre Vigarinho, que não foi bispo de Campinas. Mas o porquê ele está aqui? Isso aqui só está os bispos de Campinas. Fortaleza, voltou para Campinas, ficou aqui, morou. A cidade construiu um palacetezinho para ele aqui ao lado da Santa Casa. Ele morou ali e morreu ali. E foi o padre Vieira. O padre Vieira, e como bispo de Fortaleza, ele ficou 30 anos lá. Ele volta para cá já velho, doente, morre aqui, é sepultado na frente da capela, onde tem o busto dele, mas como ele é um bispo, e por dignidade episcopal, ele tem que ser sepultado numa catedral. E ao contrário, vou falar uma coisa para vocês, muita gente quando vem aqui fala para mim assim: eu não vou rezar por esse ó. Ele excomungou o Padre Cícero. Aquela história do Padre Cícero, da perseguição ao Padre Cícero, foi ele. Foi. Teve um dia, um padre aqui e falou assim: não vou rezar, fica no purgatório. Nossa. Porque ele enfrentou o Padre Cícero por quê? Qual foi a história dele em relação ao Padre Cícero? Houve um milagre em Juazeiro, com que chamamos a Maria Beata. Toda vez que o Padre Cícero dava comunhão para ela, a hóstia sangrava na boca dela. Isso por diversas vezes. Isso foi fotografado por diversas vezes. Ele pediu para fazer uma comissão para estudar esse milagre. E a primeira comissão aprovou o milagre. Falou que era verdade. Porém, tinha um padre na diocese de Fortaleza que não gostava do Padre Cícero. E começou a falar que o Padre Cícero estava mentindo e essa Maria Beata estava mentindo também. Então esse padre pega e pede para ele celebrar uma missa e dar comunhão para ela. Quando ela vai comungar da mão desse padre, a hóstia não transforma-se em sangue, não sangra. E ela entra em êxtase nesse momento. E ela fala para o padre: você é hipócrita, suas mãos estão sujas para celebrar a missa.
e relata os pecados do padre. E ele se sentiu envergonhado diante da assembleia. O que ele faz? Ele vai até o padre e fala: o padre Cícero é um falcatrua. O senhor não pode aprovar esse milagre. E como o padre tinha influência na diocese, o bispo aceita a opinião dele e expulsa o padre Cícero. O padre Cícero entrou em processo de beatificação. Né, o Papa Francisco tirou dele a excomunhão, né, redemitiu novamente a ordem sacra, e agora sendo estudados os arquivos. Então descobriu as duas comissões, todos os documentos, tudo mais. Então agora as pessoas estão tendo acesso a quem foi ele em relação ao padre Cícero. Né? Então ele tem importância em Campinas por ser fundador da Santa Casa, mas tem uma importância lá no Nordeste por ter enfrentado o padre Cícero. Ele foi extremamente operoso. Aqui em Campinas ele criou diversas instituições, lá no Nordeste ele criou também, né, diversas instituições, trabalhou em favor dos órfãos, em favor de doentes. O primeiro instituto de previdência do país foi ele quem criou lá. E fez muita coisa. E aqui uma curiosidade. Até ali temos bispo. E aqui temos arcebispo. Por quê? No ano de 1958, o Vaticano, a Santa Sé, determinou e decretou que Campinas era uma capital, que são metrópoles. Então, metropolitano. Então, reconhece Campinas como uma metrópole. Por isso, o primeiro arcebispo. Aí muda os brasões. Então, o primeiro nó, diácono. O segundo nó, o primeiro nó, diácono. O segundo nó, padre, presbítero. Terceiro nó, bispo. 4 nó, arcebispo. Depois vem o Dom Antônio Maria. Dom Antônio também é famoso, é um grande escritor de livros. Quem faz a consagração Nossa Senhora pelo método de São Luís Grignon de Montfort, a Santa Escravidão, tem que ler um livrinho chamado Consagração Nossa Senhora, que são 30 dias de exercícios espirituais, que foi escrito por ele, que hoje está no mundo inteiro esse escrito. E por fim o nosso grande bispo Dom Bruno, que era um grande organista, tive a graça de conhecer, e o nosso bispo emérito, o último aqui sepultado, Dom Gilberto, que faleceu o ano passado, no mês de setembro. Quando ele faleceu, ele tinha 76 anos de sacerdócio. Esse homem fez muita coisa em Campinas. Ele ficou 30 anos como bispo. 30 anos. Inclusive o Congresso Eucarístico, que eu lembro muito dele, muitos padres foram ordenados por ele. Eu tive a graça, depois já ele idoso, eu fiquei 1 ano cuidando dele, nas missas que ele celebrava aqui. Aí eu pergunto, mas quando acabar aqui? Abre aqui. Vai abrir pra cá. Abre aqui. Nessa cripta temos missa toda segunda-feira, tá? Toda segunda-feira, 9h30 da manhã, é celebrado missa aqui dentro, rezado missa Versum Dei, de Costa, Sei. naquele altar lá. Como era Igual antigamente. aquela- Como era antigamente. É. Só que não é em latim, é rezado em português, no rito atual. É o padre Rogério Penha que reza. Ele reza a missa de Costa. E essa missa é rezada em sufrágio das almas do purgatório. Toda segunda-feira, 9h30 da manhã. a exumação do padre Vieira foi feita em 1956. E quem comandou os trabalhos da exumação foi Dom Paulo de Tarso Campos. Ele quem comandou os trabalhos, e aí ele foi trasladado de lá ao lado da capela, para onde nós vamos daqui a pouco, e foi trazido a pé pela rua Padre Vieira, depois subindo aqui a Conceição até chegar aqui. Né? O bispo é chefe de Estado da igreja. Então sempre quando o bispo falece, é todo um ritual próprio da Santa Sé. O Dom Gilberto foi 3 dias de velório, porque é como chefe de Estado. Então, depositar uma coroa de flores em Entre homenagem bispos e arcebispos ao são nosso 3, 6, 8. ao nosso Ali Vieira. Padre Vieira, o Vigarinho, que é um orgulho de Campinas, né? Então vamos rezar um Pai Nosso e Ave Maria. Com Sim, certeza, sim. com certeza. E espero que essa coroa bem singela seja condigna do É muito bonita todo essa o coroa. trabalho que ele realizou aqui em Campinas. Campinas deve muito a Padre Vieira por todo esse trabalho que foi realizado aqui. Trabalhou muito pelos pobres de Campinas, criou a Santa Casa, criou primeiro a Irmandade, depois a Santa Casa, né? E foi uma pessoa que enfrentou Dom Pedro II aqui em Campinas. Porque quando ele veio para cá, ele fez questão de conhecer, ficou encantado com a Santa Casa e perguntou onde é que estava o idealizador de tudo aquilo. E o
pessoal envergonhado, dizendo, não, ele não está aqui. Assim, mas onde ele está? Ele está na casa do padre lá, então, na casa paroquial. Então ele falou, então eu quero ir conhecê-lo. Só que o padre Vieira não queria apertar a mão do imperador por causa da questão religiosa, né? De 2 bispos que a monarquia tinha mandado prender por questões, por brigas com a maçonaria. E então o Dom Pedro foi até a casa paroquial, foi recebido por padre Vieira, que era baixinho, e o Dom Pedro era bem alto, né? Então quando o padre Vieira abre a porta, dá de cara com aquele homem exarrão na frente dele, ele toma um susto e ele diz, o imperador diz para ele, eu vim faço questão de apertar as mãos de quem construiu aquela obra benemérita da Santa Casa. Ele diz, eu não tenho o prazer de cumprimentar Vossa Majestade. Nossa! Porque eu sou uma pessoa da Igreja Católica e eu não admito que o senhor tenha mandado prender 2 bispos. Então ele ficou espantado com nunca ninguém era sincero com ele, né? Ele era imperador, né? Então fiquei espantado com aquilo e agradece, mesmo assim faz questão de apertar a mão do padre Vieira. Então ele diz, então o senhor não aceite o cumprimento do imperador, mas aceite o cumprimento de Pedro de Alcântara. Nossa, Pedro como ele era Alcântara nobre. para poder cumprimentar o benemérito. padre Vieira, por esse trabalho benemérito que eu fiquei encantado de ver. Aí eles se cumprimentam e o Dom Pedro II o nomeia conselheiro do Império. Né? Por causa dessa, se ele teve essa coragem de me dizer isso na minha cara, ele vai ser um bom conselheiro, né? E foi nomeado conselheiro do Império. Depois, como funcionava o sistema do padroado aqui no Brasil, o Papa sempre ouvia o imperador antes de tomar qualquer decisão. Na primeira vaga que houve, lá de Fortaleza, o Dom Pedro II indicou para o Papa Leão XIII que nomeasse o padre Vieira. Então ele foi nomeado por indicação de Dom Pedro II. Né? Então, para a gente ver o valor, né, a estatura moral de uma pessoa como essa. Nós temos o prazer de vir aqui para agradecer a todo o trabalho que ele fez por Campinas. Campinas deve muito a Padre Vieira.